Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Eu sou o Bruno Moura e eu estou vindo aqui para falar com vocês sobre lajes armadas em uma direção. O que é isso? A gente tem vídeos aqui no canal também, né, de lajes armadas em uma direção, duas direções, as diferenças entre elas e como identificá-las. Nesse vídeo aqui, já vamos para uma parte mais prática, mostrando um exemplo de aplicação de como calcular a armadura de uma laje armada em uma direção. Tá? Você pode ver outros vídeos aqui no canal, aproveita também, se inscreve aqui e deixa o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? Pessoal, como eu falei, esse vídeo aqui ele já é mais mostrando um exemplo, certo? Então vamos trazer aqui o exemplo de uma laje que está armada em uma direção, ou seja, que o seu lado maior ele é pelo menos 2 vezes maior do que o seu lado menor. Então, imagine que isso daqui é uma laje muito comprida, como por exemplo um corredor, aquele corredor bem grandão mesmo, certo? Em que você tem aqui a laje apoiada desse lado e apoiada desse lado aqui. Esses tracinhos que eu coloquei aqui significa que a laje vai bem mais para longe, certo? Então, nesse exemplo aqui é um exemplo bem básico aqui para mostrar para vocês como nós vamos calcular a armadura dessa laje aqui. Bem, existem alguns carregamentos, né, para que você faz no levantamento de cargas e que eles são já obrigatórios de se aplicar, que são o peso próprio da sua laje, tem também o carregamento de revestimento e a sobrecarga que vai ser aplicada para essa laje. Cada um desses carregamentos ele é descrito em norma e eu já vou utilizar alguns que o meu professor da universidade ele me passou aqui, né, para que são geralmente utilizados. Como por exemplo, o peso próprio utilizado pelo concreto armado de uma laje maciça, que vai ser a laje que a gente vai trabalhar aqui na maioria dos vídeos, certo? Laje nervurada e laje treliçada são calculadas de outra maneira. Mas a laje maciça, ela utiliza o peso próprio do concreto. E o peso próprio do concreto, eu tenho uma colinha aqui, ele é de 2.500 kgf por metro cúbico, certo? Então vai ser esse o peso próprio que a gente vai aqui utilizar. Vejam que esse daqui é um carregamento volumétrico. Então a gente vai precisar transformar sim para o valor normal, tá? Para o valor que a gente vai utilizar. E os carregamentos que a gente utiliza para o revestimento são 100 kgf por metro quadrado e a sobrecarga geralmente é utilizada 200 kgf por metro quadrado. Claro que eu não estou dizendo aqui que isso é uma regra, que você sempre vai utilizar esses valores aqui, certo? Mas você pode seguir também esses valores ou se for solicitado pelo professor durante a aula ou se você for projetar algum local em que tenha uma sobrecarga maior, ou você sabe que vai ser uma sobrecarga menor, um revestimento que você possa exatamente calcular o quanto de revestimento vai utilizar, seria mais preciso, certo? Mas esses são valores que são até recomendados de se utilizar. Então, vamos transformar esses carregamentos. Vocês já estão vendo aqui que o revestimento ele já foi considerado quilograma-força por metro quadrado. E a sobrecarga 200 kgf por metro quadrado, ou seja, já são carregamentos de área. O peso próprio precisa ser transformado para o mesmo carregamento de área, porque aqui ele está em volume. Então, vai precisar utilizar a espessura da sua laje. Para esse exemplo aqui, a laje ela foi calculada com uma altura de 10 centímetros. Então, a altura da minha laje aqui, 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, eu vou multiplicar pelo carregamento de volume do peso próprio do concreto, né? E 0,1 vezes 2.500, então o meu carregamento de peso próprio ele vai ser igual a 250. Esses valores aqui de carregamento que a gente está utilizando, quilograma-força por metro quadrado, eles são interessantes de ser utilizados, porque na hora que for calcular o momento fletor atuante nessa laje aqui, quando for calcular, vai ser transformado de quilograma-força por metro quadrado para quilograma-força metro. Essa aí é uma dimensão de momento fletor, certo? E aí, 1 quilograma-força metro é igual a 1 kNm/cm, que é um valor que a gente já utiliza nas fórmulas de cálculo de área de aço para encontrar já o aço em centímetro quadrado por metro, certo? Então, é interessante usar esses valores aqui para poder já ter uma transformação de unidades mais correta, certo?
Então, a gente soma todos esses carregamentos para pegar o carregamento Q total. Nesse caso, 100 com 200 com 250, 550. 550 kg-força por metro quadrado vai ser o carregamento que a gente vai usar na nossa laje. Só que, como a gente vai considerar? Primeiro, a gente vai precisar do comprimento aqui da laje. Esse comprimento daqui, comprimento L, que no caso é o vão da nossa laje, certo? O vão aqui entre os dois apoios. E vamos precisar também agora de uma consideração, porque a gente vai ter essa laje inteira aqui, mas o que é que a gente vai fazer? Vamos considerar um espaçamento de 1 metro nessa laje aqui. Então a gente vai pegar esse trechinho daqui, ó, em que a gente teria, no caso, uma viga que tem 1 metro de comprimento e L metros de vão, né? Então a gente, nesse caso aqui, teria uma viga em que ela estaria biapoiada. Por exemplo, pode ser engastado também, só que aí muda no cálculo do momento fletor, certo? Geralmente, como é que os engenheiros fazem? Consideram biapoiada, calculam o momento fletor, porque aí no caso você vai ter o pico máximo aqui do momento fletor, né? E consideram uma certa armadura negativa mínima aqui para que não haja trincas nas pontas, certo? Mas geralmente é assim que se faz na prática, né? Considera como uma viga biapoiada e coloca uma armadura negativa próximo aos apoios dela, tá? Mas nesse caso aqui, teríamos então uma viga biapoiada em que a gente teria uma altura de 10 centímetros da nossa viga e a base da nossa viga, ela teria 1 metro, ou seja, 100 centímetros. E desse jeito a gente agora pode calcular a armadura dessa laje aqui como se ela fosse uma viga, exatamente utilizando as mesmas equações de viga que a gente calculou. Então vamos embora. Virando logo a página aqui agora, a gente tem um carregamento Q de 550, uma altura de 10, uma base de 100 e um vão de 3 metros. Esse vão aqui também eu acabei de adotar, certo? E essa aqui seria a seção transversal da nossa viga. Então, o que é que a gente adotaria para calcular o D? Porque a gente sabe, para calcular a viga precisa do D, não é o H, que é a altura útil, né, o D. Então, geralmente eles consideram as barras de 10 milímetros, né? Então, colocariam 3 barras aqui. E nesse caso, então, a altura útil aqui seria com um comprimento de 2 centímetros, seria uma altura útil de 7,5. Esse valor também ele é adotado e é mandado considerar, né? Mas no caso, teria que calcular realmente a altura útil adotando uma das barras e verificar se a barra dá certo. Mas vamos lá, vamos usar esse D de 7,5, porque em geral as barras de 10 para esse caso, para esse tipo de carga, elas suportam, certo? Então, vamos lá. Com a nossa altura útil agora, o que é que a gente vai fazer? Calcular o momento fletor atuante e jogar nas equações de Kc e Ks, que aqui no canal também temos vídeos explicando como usar essa tabela Kc e Ks para encontrar as áreas de aço. Então, vamos lá. Momento fletor atuante nessa viga. O momento fletor ele vai ser igual ao Q L2 sobre 8. E como nesse caso aqui eu estou usando o momento fletor atuante, para encontrar o momento fletor de cálculo, né, majorado, a gente já multiplica por 1,4, que é aquele gama do concreto, né, dos carregamentos, para você fazer a majoração desse valor aqui. Então, esse valor ele ficaria arredondando, né, 870 kg força metro, que é igual a kilonewton centímetro, certo? Por isso que a gente mantém essas unidades aqui, beleza? E a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? Utilizamos a relação Kc e Ks. O Kc, nesse caso aqui, ele vai ser igual ao BD ao quadrado dividido pelo momento. O B é 100. Aí, para usar no Kc e Ks, já vai para centímetros, né? Vocês estão vendo que aqui eu usei tudo em metros, certo? Mas, nesse caso aqui, a gente já passa para centímetros, certo? E utiliza o quilonewton centímetros aqui também no momento, tá? Então, nesse caso, ficaria 100 vezes 7,5 ao quadrado, dividido
por 870, que foi o valor que a gente encontrou para o momento de cálculo. Vou colocar até o MD aqui, certo? E nesse caso aqui, então, resolvendo essa conta, o valor do KC ficou igual a aproximadamente 6,5. Nesse caso também, o KS, procurando lá na tabelinha, não vou explicar a tabela aqui, tem vídeos aqui no canal explicando como usar essa tabela. O KS adotado foi para 0,025, né? Mas aí tem também todo aquele negócio que a gente usa, né? Tem o FCK do concreto, tem a classe do aço, né? O grau do aço que você está utilizando. Nesse caso daqui, foi utilizado um concreto de 20 MPa e o aço CA50. Então na tabela você encontra esses valores aqui. E agora aplica na área de aço, AS igual MD vezes o KS dividido pelo D. Nesse caso aqui, então, substituindo o MD 870, o KS igual 0,025 e o D igual 7,5, a área de aço deu 2,9 centímetros quadrados por metro. Por metro daqui da viga, certo? Dessa viga de 1 metro que a gente está calculando aqui. Então, teremos essa relação aqui e que nesse caso aqui foi adotado duas possibilidades. Barras de aço de 6,3 a cada 10 centímetros. Isso aqui dava um total de 3,2, né? Que é maior do que 2,9. Ou então barras de 8 a cada 15 centímetros. Aumenta um pouco o espaçamento, só que também aumenta a área de aço utilizada por metro, né? 3,35. Ficou um pouquinho maior do que esse. Então, economicamente, essa barra daqui, ela seria mais adequada para esse tipo de viga. E tipo, essa viga daqui, né, essa laje que a gente utilizou, utilizaria esse tipo de barra com esse espaçamento ao longo de toda a laje, certo? Ao longo de toda a laje que você está considerando. Então, dessa forma aqui, a gente calcula uma laje armada em uma direção, tá? E esse foi um exemplo básico. Eu vou trazer outros exemplos aqui também, de lajes até com dimensões já conhecidas, tá? Então a gente pode ir tirando as dúvidas de vocês que forem aparecendo ao longo aqui dos vídeos, tá? Um abraço para vocês, gente. Obrigado e siga acompanhando aqui o nosso canal, tá? Valeu, gente. Obrigado.